Muito boa noite. Muito obrigada para quem assistiu os meus primeiros vídeos aqui no canal do YouTube. De novo, novamente, eu me chamo Adele, eu moro aqui nos Estados Unidos, mais exatamente Nova York, numa cidadezinha pequenininha chamada Scarsdale, e ela fica tipo 45 minutos de trem até na cidade. Bem, eu não fiz nenhum roteiro, tô sem maquiagem, com a cara limpa mesmo. E eu tava pensando, o que que eu vou falar hoje? É, eu tava pensando em um monte de coisa, tava pensando em alguns temas, mas eu resolvi, porque eu tinha postado um shorts da minha pombagira cigana. Aí eu quer saber, amanhã amanhã é dia 30. Então a gente tem uma lua chamada de Blue Moon. Eu não pesquisei a respeito, mas eu sei que as luas elas têm um poder muito grande na espiritualidade de influenciar na vida da gente, influenciar nas marés, influenciar um monte de coisa. Então amanhã essa lua vai ser poderosa. Bem, é, como eu tinha falado, eu não fiz nenhum roteiro e essa é a intenção do canal, eu não fazer nenhum roteiro e as coisas irem assim seguindo, eu falando de algum tema, das coisas que vem na minha cabeça. E se vocês tiverem alguma sugestão para conversar, esse canal mesmo é mais assim voltado para as mulheres, para nós mulheres, para a gente conversar sobre os nossos conflitos, sobre as coisas que às vezes abalam a gente, as nossas alegrias, as nossas felicidades, os nossos desafios. Então, hoje eu vou falando, mas talvez o tema de hoje seja a respeito da espiritualidade e da autoestima da gente. O que que isso tem a ver? A, primeiramente, não tem muita coisa a ver, mas eu vou falar das minhas experiências, do que eu vivi, das coisas surreais que já aconteceram comigo. E não foi de ontem, não foi de hoje, mas foi de muito tempo atrás e de como foi que eu cheguei até aqui, que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse chegar até aqui, até onde eu cheguei. Mas eu quero que quem estiver assistindo esse vídeo, por favor, que assista com o coração aberto, que assista sem preconceito, independente da religião que você segue, porque a espiritualidade é uma coisa muito ampla e cada um tem as suas experiências, cada um segue um caminho. Tem pessoas que precisam estar na igreja, tem pessoas que vão para o espiritismo, tem pessoas que sempre foram católicas, são católicas. Eu vou falar do começo. Bem, eu nasci em São Luís do Maranhão, nasci e me criei em São Luís do Maranhão, uma terra maravilhosa que, inclusive, eu amo, a minha terra do coração, lá onde são as minhas raízes, é lá que a minha base, eu posso ir para qualquer lugar que eu for, mas eu preciso voltar em São Luís, porque lá é a minha base, eu não sei nem explicar. São as minhas raízes e lá eu me reabasteço. E eu lembro de onde eu vim, sabe? Então, como eu estava falando, eu nasci em São Luís do Maranhão e eu fui criada numa família extremamente católica. Minha família é extremamente católica. Bem, mas esse catolicismo foi se enraizando mais quando eu fiquei adolescente. Mas até então
Eu me criei numa casa assim que às vezes tinha alguns conflitos com meu pai, com minha mãe e tal, mas eu não vou entrar nessa questão. Isso são coisas pessoais deles. E eu sou adulta e eu já me resolvi. Enfim, o meu pai e a minha mãe eram católicos, a gente ia na igreja, eu fiz a primeira comunhão, eu não fiz aquela que faz depois, a crisma. Eu cheguei a ir, mas eu era assim, eu nunca me identifiquei com a igreja católica, mas eu ia com uma questão assim de um medo. Porque eu sempre fui uma criança que eu sofri muito com pesadelo. Eu era uma criança que eu tinha muito pesadelo. A nossa casa parecia assim uma casa mal assombrada, porque tinha uma energia muito estranha na casa onde a gente morava, onde meus pais moram até hoje. E aí a minha mãe, minha mãe chegou aí. Minha mãe nunca foi na igreja evangélica, mas minha mãe chegou aí no espiritismo. Minha mãe já chegou, acho que em Umbanda ou em Candomblé, alguma coisa assim, pedir trabalho. E aí, hoje em dia, ela fica se condenando por conta disso. Mas foi uma questão. Minha mãe já me levou em benzedeira. A gente tinha uma vizinha, Dona Marina, que Deus a tenha, mas ela era maravilhosa. E eu até contei para um amigo meu aqui americano que uma vez eu tava com febre, eu tava muito doente. Acho que eu tinha por volta de 7, 8 anos, e minha mãe me levou nessa benzedeira. E eu fiquei assim, era como se eu tivesse tomado uma pílula do pirilipimpim, assim, fiquei boa, no estalo. E foi uma das minhas primeiras experiências. Eu me lembro muito bem que eu me senti tão bem com aquilo, mas enfim. Aí passaram-se os tempos e aquilo foi ficando pior, ao ponto de eu chegar a ver vulto, ver coisa dentro de casa. Eu tive uma experiência terrível com uma pessoa, uma secretária da minha mãe. Minha mãe tinha saído e eu era criança. E aí eu olhei ela assim, de um jeito estranho, eu saí correndo na rua, fiquei. Um monte de coisa aconteceu. Eu tô tentando resumir, mas eu sempre via coisas, eu tinha muito pesadelo. E aí, com o passar do tempo, eu fui ficando adolescente, fui crescendo e aquela coisa foi piorando, aquilo tudo foi piorando. E teve uma vez que eu senti um cheiro muito, como se fosse um cheiro de carniça, assim, caindo em cima de mim. Eu tô contando, parece assim, umas coisas, assim, super estranhas. Mas são as minhas experiências, foi o que aconteceu comigo. Enfim, e aí, nesse meio tempo, eu tive muito problema por conta disso, problema na escola. Eu repeti de ano na escola uma vez e as coisas só foram piorando, piorando. E só que a minha mãe, ela achava assim que era coisa espiritual, mas eu já estava com depressão. Eu comecei a ter depressão com os 8 anos de idade. Depois que eu cresci, que eu fui saber que eu tinha depressão e eu não sabia, eu tinha uma tristeza profunda. E aí, enfim, aí minha mãe procurava ajuda e tudo. E a família da gente ficou assim. As coisas foram ficando, sabe, piores e piores na minha família. A minha família parece que ficou de cabeça para baixo. Mas não aconteceu assim muitas coisas horríveis, mas aconteceram coisas que o relacionamento do meu pai com a minha mãe, do meu irmão, foi tudo assim, foi uma loucura. Enfim, aí eu completei 14 anos, eu já estava indo para o ensino médio e aí a gente
a gente começou a ir para a renovação carismática. Mas a questão da renovação carismática, eu tinha uma relação assim de muito amor, de muito carinho, mas aquelas tribulações espirituais, eu não sei como eu chamo, aquilo nunca passava. E parece assim que minha vida vivia de cabeça para baixo, de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Eu comecei a me interessar pelos meninos e eu não conseguia namorar. Era tudo, eu era toda torta, né? Eu era toda torta. Enfim, aí eu estudava no SESI nessa época e a gente encontrou a renovação carismática. Eu fui, aí minha mãe foi, meu pai não foi, meu pai não se identificou, meu pai nunca se identificava. E aí nesse meio tempo minha mãe ficou muito, 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 muito fervorosamente católica. A minha avó, os meus tios, todo mundo assim, ficou assim muito, porque isso era uma coisa de família, todo mundo sentia essa, eu não sei dizer se é uma mediunidade, eu não sei o que, mas eu sei que comigo, e minha mãe ela é muito radical. E depois eu tive uma experiência, nós fomos para Fortaleza, num grupo de jovens, nós pegamos esse ônibus e tudo, e eu tava assim no ápice da depressão, e eu era uma adolescente que eu tava com depressão, mas eu não conseguia verbalizar. Eu tinha vergonha de falar para minha mãe. Eu tinha vergonha de falar para meu pai. Eu achava que era porque eu não me sentia amada. As pessoas da minha família não me davam atenção. As pessoas sempre me chamavam, meu nome é Rosiane Adele. E depois eu vou falar porque eu uso meu segundo nome. A Rosiane, ela é muito atrapalhada. Ela deixa as coisas caírem. Ela é muito atrapalhada, Ela é desatenta, sabe? E essas palavras, parece que aquilo ia grudando mais em mim e aí ia se intensificando mais a coisa. Mas aí eu fui e eu tive uma experiência espiritual na renovação carismática, nesse encontro de jovens. Foi uma semana nessa fazenda. Inclusive era uma fazenda de uma fábrica de suco de caju, muito, muito famosa na época. Eu não sei se ainda existe. Deve existir. E aí eu lembro que a gente foi uma coisa assim muito linda. Eu nunca tinha participado daquilo. Aquilo era uma coisa assim. Eu nunca tinha nem viajado sozinha para início de conversa. Eu tava com 14 anos. Era como se assim fosse o meu aniversário de 15 anos. Eu comemorei o aniversário de 15 anos, foi super simples e tudo. Minha família fez uma festa para mim e tal. Mas a minha comemoração mesmo foi eu me libertar da depressão. Mas enfim, aí eu fui para Pacajus, nessa cidadezinha de Fortaleza, não esqueço o nome. E teve uma libertação, foi uma oração de cura e libertação, porque já faz muito tempo e eu não estou muito lembrando, porque já faz muito tempo que eu não participo. E, enfim, e aí é como tivesse me rasgado por dentro, tirado as minhas vísceras. Foi uma experiência surreal, e me limpou. Eu comecei a chorar. Tipo, o evento tinha começado mais 5 horas da tarde. Eu tava chorando até 10 horas da noite, eu abraçava as pessoas. E no outro dia, o meu rosto estava completamente diferente. As pessoas me olhavam e não me reconheciam. Eu tava curada. O que era aquilo? E na hora que a cura passou em mim, as pessoas, eles mandaram a gente fechar os olhos, e aí vinham os ministros, como se chamavam, né? Os ministros de oração, e falavam uma coisa no seu ouvido. E aí ele falou:
porque eu não me sentia amada. Aí ele falou assim pra mim: você é amada sim, Jesus te ama muito. Aquilo pra mim, e hoje em dia assim, Jesus é o ápice, é o totem da minha vida. Aí onde eu quero chegar? Aí depois eu cresci e tudo, e aí eu fui reparando as coisas. Por que que é assim? Por que que é assado? E na igreja católica, e convivendo com as pessoas da minha família, eu achava as pessoas da minha família muito preconceituosas. Eu achava as pessoas da igreja muito preconceituosas. Aquilo não batia comigo porque eu tinha uma ânsia de liberdade, uma coisa. E as tribulações de pesadelo, de sentir as coisas. Se eu ia num velório, parece que o defunto vinha comigo. Ele vinha comigo, né? Ele não ia querer ser enterrado, ele vinha comigo. Teve um evento que foi assim, o estupim na minha vida foi uma prima minha, que ela tinha morrido de parto, e eu acho que ela não se conformou, ela foi muito triste, foi muito triste. Ela teve a filha dela, e no outro dia ela faleceu, como se ela tivesse consciente, ela deu uma agonia, uma agonia. Eu não sei se foi um infarto ou eclâmpsia, eu não tô lembrada muito bem. Enfim, eu sei que ela faleceu, mas não foi só a mim que ela ficou em cima, mas comigo ela ficou, e ela ficou tipo por 1 ou quase 2 anos. Ela ficava comigo e as pessoas sentiam ela comigo. E era pesadelo em cima de pesadelo. E aí eu ia para renovação, ia para aqueles encontros, nada passava, nada passava. E aí a vida ia levando, mas eu nunca melhorava de vida. A minha vida era assim, era 2 passos para frente, 2 passos para trás. Eu dava cabeçada. Ô, pessoa para dar cabeçada na vida, pessoa para dar cabeçada na vida. E tudo era minha culpa, né? Claro que as nossas escolhas são as nossas responsabilidades, mas tudo era a minha culpa, tudo era a minha culpa. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer. Eu me envolvi com pessoas erradas, com amizade errada, com namorado errado. Eu me sabotei na minha carreira que eu quis seguir. Tudo foi uma sabotagem na minha vida, eu me sabotando. Porque depois que quando você fica adulto, você é responsável pelas suas escolhas. E a gente tem que ter consciência que a gente é responsável pelas nossas escolhas. Mas enfim, aí o tempo passou e aquilo nunca passou. Assim, passava, aí voltava. Era como se fosse assim uma crise de alergia, comparando. Passava, voltava, passava, voltava, passava, voltava. E aquilo era muito ruim. Eu falando agora parece que não é nada, mas eram uns pesadelos assim de filme de terror mesmo, do terror do Exorcista. Eu tô falando porque já passou, porque se fosse um tempo atrás eu falando, eu ia contar as coisas muito mais detalhadas. Mas enfim, aí eu sempre indo na igreja católica e tudo. Aí eu conheci o meu marido, o meu ex-marido. Ele é americano e tudo. Aí um dia a fome com vontade de comer, né? Eu me casei um pouco mais tarde. Assim, diferente das outras meninas da minha geração que casavam assim, tipo, 25 anos, 26 anos, né? A geração assim das adolescentes dos anos 90. E aí eu já casei com 33 ou 34 anos. E eu tava assim, nossa, sabe, eu queria ir embora, porque nada dava certo pra mim.
Aí eu encontrei um cara que eu fiquei assim apaixonadona. Eu sou ariana e a gente se apaixona de uma forma muito louca, né? Que a ariano sabe. E ele me pediu em casamento depois de 2 anos, a gente namorando, tudo certinho, ele indo no Brasil, conhecendo a família dele, idas e vindas no aeroporto e tudo, aquela coisa toda certinha. Eu me noivei, eu me casei, tudo bonitinho. Só que eu me casei com um cara que era totalmente diferente de mim. A gente conhece as pessoas nas férias, né? Naquele amor, mas quando você vai conviver é totalmente diferente. Mas isso também é um outro assunto. Enfim, e aí as coisas. Aí eu, cara, por que meu casamento não dá certo? Aí eu bati a minha cabeça e eu fazia de tudo. Eu preciso salvar o meu casamento. E pesadelo vindo, tribulação espiritual vindo. E daí por diante eu já tinha meio que me desconectado da renovação, porque eu fui morar numa cidade pequena, na Flórida, inclusive uma cidade linda que eu amo, Panama City Beach. Eu morava num lugar lindo, é um lugar paradisíaco. Eu morava no 27º andar, de frente para o mar. Eu abria as cortinas e aí eu via os golfinhos, sem brincadeira nenhuma, os golfinhos ficavam pulando. Parece que eu estava dentro do navio, porque era bem de frente para o mar. Você saía, era um condomínio resort, eu nunca imaginei que fosse morar num lugar daquele. Era um lugar lindo, 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 só que não tinha amor. O meu casamento não tinha amor. Eu fazia tudo pro meu casamento ter amor. Ele não tinha amor. Enfim, esse também é outra história. Talvez seja um outro tema. Talvez eu venha falar de relacionamento. Enfim, mas voltando pro tema da espiritualidade, né? Que eu tô falando. E aconteceram várias experiências ali espirituais não muito boas. Não muito boas. Mas eu continuei fazendo minhas orações, rezando o terço, São Miguel Arcanjo, sabe? Exorcismo do Padre Pio, para ver se aquilo melhorava. E a mãe da gente sempre orando pela gente, porque mamãe, a gente pensa completamente diferente, mas o coração é o mesmo. Minha mãe é maravilhosa. Enfim, aí eu comecei a me conectar com cristal. Tinha uma loja de cristais que ficava num lugar próximo onde eu morava, e tinha essas coisas de incenso, de cristais. E desde criança eu tinha uma atração, porque lá em casa tinha livro de simpatia, tinha livro de tradução dos sonhos, né? Assim que fala, tradução dos sonhos. E tinha livro de astrologia, de signos, e eu sempre fui muito atraída por esses temas. Muito, muito, muito atraída. Enfim, aí eu comecei a pesquisar umas coisas, porque eu começava a me questionar muita coisa na Igreja Católica. Por que que é assim? Por que que é assado? Por que que é assim? E eu tinha muito medo. O demônio, o diabo, é o medo. Eu tava muito mais pelo medo do que pela fé. Hoje em dia eu vejo isso, eu analiso olhando para trás. Mas enfim, aí eu me conectei com xamanismo, meditação, mas sempre levando na linha católica. E tudo. Aí o tempo passou, e aí a gente se mudou para uma outra cidade que é a capital da Flórida, que todo mundo pensa que é Miami, mas não é Miami, é Tallahassee. Me mudei para Tallahassee. E aí o meu casamento foi só ladeira abaixo.
só ladeira abaixo. A gente estava numa casa bonita, aquelas casas de filme da sessão da tarde. Eu morava numa casa daquela, linda, sem muro, dirigindo um carro automático. E não tinha amor. E muito pesadelo. Tudo assim, tudo junto e misturado. Eu tinha que me adaptar no país, trabalhar, falar inglês, aprender a falar inglês, a, a me adaptar com as pessoas. E eu sempre tive aquele, sabe, a coisa do brasileiro. Eu disse, eu quero fazer a minha história diferente dos outros brasileiros. Eu quero estudar, eu quero trabalhar com a cultura americana. Eu quero vencer aqui. Eu tinha muito essa coisa dentro de mim, sempre tive. Enfim, e eu me separei, acabei me separando. E por opção própria, depois de ter reformado aquela casa, feito aquela casa de 3 quartos, bonita, aquele lugar bonito, eu saí me lamentando de tudo e me lamentei pela casa, eu saí abraçando a casa. Porque aquilo parece, era a minha família aquilo. O meu ex-marido era a minha família, aquela casa era o meu conforto, era a minha zona de conforto. E eu optei por sair da zona de conforto, por não viver uma vida autêntica, por não viver, por não optar por viver uma vida de aparência, sem amor. E peguei só as minhas malas e um pouco de dinheiro que eu tinha, um pouco de dinheiro que dava tipo por uns 3 meses, e vim para grande maçã, a Big Apple, para Nova York, sozinha, sem conhecer ninguém. E vim com Deus e a espiritualidade e com Nossa Senhora. Eu vim com essa santa aqui, com Nossa Senhora. Ela sempre teve a gente, Nossa Senhora, se pudesse falar aqui nesse vídeo, ia falar que a gente passou por coisas. Mas não é só Nossa Senhora que estava comigo, né? Depois a gente descobre isso lá na frente. Mas enfim, esse também pode ser um outro tema. Posso especificar mais essa história minha. Mas vamos voltar para a espiritualidade e a vaidade e a autoestima, onde entra, vai já entrar. E tudo, me separei, vim, e pesadelo, e tribulação espiritual ruim, vindo. Mas eu não me deixava a peteca cair, eu ia, eu digo, eu vou trabalhar, e trabalhava, e eu não vou morrer de fome, nunca morri, e sempre tive lugar para dormir, um apartamento para pagar, aluguel. Nesse sentido, apesar dos perrengues chique, eu chamo de perrengue chique, tudo foi dando certo, tudo foi se encaminhando. E a vida foi encaminhando, e eu tava solteira, já, né? Já tava divorciada, já assinado o papel de divórcio, meu diploma de divórcio, enfim, e tudo. Aí eu fui pra vida de solteira e tal, conhecer umas pessoas, a gente tem que conhecer, a gente tem que sair. E numa delas eu conheci um cara. Eu conheci um cara e a gente começou a se relacionar e tudo. A gente nós moramos juntos na época da pandemia. E eu fui pra lá, pra casa dele. Eu me apaixonei totalmente por ele e não deu certo. Uma outra vez
Foi como se fosse um outro divórcio. Eu sofri muito, 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 muito por esse término. Muito, muito mesmo. Muito. Um outro americano. E sempre mais a mais do pesadelo, o pesadelo foi ficando pior. Porque eu gritava, eu assustava as pessoas. E eu me sentia ficava com vergonha, porque as pessoas me olhavam assim, né? Principalmente amigos. As pessoas me achavam estranha por conta desses pesadelos, coisa me puxando. Enfim, aí depois de tudo isso, eu tava sofrendo muito, muito. Eu fiz um pacote. Acabou que eu tava morando com uma amiga minha, uma outra brasileira, e a gente se separou. Foi uma amizade que não deu certo. Eu tentei dar certo, talvez ela tentou, mas enfim, cada um foi pro seu lado. Tchau e bênção, que dê tudo certo na sua vida. Mas cada um seguiu o seu lado. Isso aqui eu falei assim: ah, quer saber? Eu vou fazer um pacote desses amigos que nunca deram certo e eu vou viver a minha vida. E fui seguir. E nessa época eu morava no Queens. O Queens é um bairro imenso. Aqui são, na Nova York, é Manhattan, o The Bronx, o Queens e o Brooklyn. São esses 4 bairros. É como se fosse assim, microcidades, os bairros, eles são enormes. E eu morava no Queens. O Queens é um bairro que fica tipo 25 minutos de Manhattan do meu trabalho de trem. E eu encontrei um apartamento. Eu tinha também passado por muita dificuldade. Foi assim um ano assim muito, eu não sei nem como é que eu tô aqui, mas eu estou viva, viva, viva. Força, força da espiritualidade. Enfim, aí passou, eu vou, encontrei esse apartamento. E eu senti assim, cara, eu vou me exilar aqui. Eu vou me exilar, isso aqui é um exílio. Eu morava com uma pessoa que quase eu não via, que eu não via. Era como se eu morasse só, porque a gente não se batia, não batia os horários e a gente não se via. Era bem discreto lá. E todo mundo se respeitava. Mas enfim. Aí esse apartamento era um apartamento bem afastado. Era perto um parque lindo, parecia aqueles parques de filme, com o rio Hudson na frente, e à noite você via assim a cidade toda iluminada, passando aqueles ferros, você pegava o ferry. Ai, era assim, eu vivi, sabe o filme Comer, Rezar e Amar? Parece que eu tava naquele filme. Eu não tinha pesadelo, até ali tava tudo bem, tava tudo maravilhoso. Mas eu ainda tava sofrendo por conta do meu relacionamento passado. Aí eu tava na época, antes eu tava no Tinder, e nada dava certo, saía com uns caras, nada a ver. Aí teve uma vez que eu já tava tão assim, aí cara, eu quero me exilar. Eu deletei o Tinder. Eu ainda fui para uns 2 dates. Aí depois disso quer saber, eu vou me exilar. Eu vou me exilar totalmente. E aí eu me exilei. Eu ia trabalhar. Aí as coisas parece assim que eu fui me curando, iam me curando de pouquinho em pouquinho, porque parece como se eu tivesse me reconhecendo de novo. Mas mesmo assim, eu ainda estava me adaptando àquela nova vida de exílio. E eu ainda estava assim, sofrendo muito por conta do meu ex. Eu stalkeei ele, aí eu vi que ele já estava com outra, aí eu fiquei arrasada. Aí cara, minha vida, assim, nada dá certo.
eu já tô com 40 e poucos anos, eu nunca tenho um relacionamento legal, esse meu emprego tá assim, meio assado, mas tá levando pra barriga. Mas o meu emprego, o que aconteceu? Eu me joguei, eu me joguei, eu me joguei no emprego, eu me joguei. Aquilo ali para mim era a minha vida, aquele emprego, para eu poder me curar das dores do relacionamento passado. E quando eu voltava para casa, eu ainda voltava muito triste. E eu estava me adaptando também àquele novo lugar, aquele novo apartamento, aquela nova localidade. E eu via muito vídeo do YouTube. Sabe como a espiritualidade é? Eu nunca tinha é, escutado nada a respeito de arquétipo. E aí eu vi assim, eu sempre procurava vídeo de podcast, essas coisas assim, do Brasil mesmo, que eu gosto, né? Pra ver e tudo, pra assistir. E o YouTube sempre mostrava arquétipo, arquétipo. Eu, cara, o que é arquétipo? O que é arquétipo? O que é isso? Que palavra é essa? Aí eu cliquei num vídeo lá aleatório de uma menina falando do arquétipo da Cleópatra. E eu não me lembro qual era o canal do YouTube, mas eu me lembro que ela estava falando a respeito do arquétipo da Cleópatra, que ela deu um empoderamento, que a vida dela, sabe, coisas assim. Aí eu fiquei assim encantada. Eu sentei ali esperando o meu ônibus e eu fiquei ali. Aí o que o arquétipo da Cleópatra? O que é isso? O que é isso? Eu quero saber. Eu quero isso para minha vida. Eu quero mudar minha vida. E fui. Tá, mas vamos rebobinar. Eu sou da tempo do cassete, rebobinar. Vamos voltar o tempo, vamos voltar na fita. Eu tava, uma ocasião, na época que eu morava com essa minha amiga, e ela tava no telefone com uma pessoa. Ele, ele era espírita, eu acho. E ela tava no telefone e ela falou assim: Ah, Adele, eu quero muito para você conhecer esse meu amigo, fulano de tal. E ela aqui no telefone. Tô no telefone aqui com ele, eu vou te apresentar ele. Ela tava só no telefone, ela não tava numa videochamada. Aí ela, olha, essa aqui é a minha amiga, Adele. E eu sempre tive essa vaidade, sabe? Com o meu cabelo, de fazer skincare no meu cabelo, tararã, essas coisas todas. Sempre. Coisa que a minha amiga não tinha. Ela, eu não sei como é que você tem essa paciência de fazer skincare, tirar maquiagem. É uma terapia pra mim, né? E ele falou, ele não me viu. E eu tava fazendo skincare. A sua amiga, ela gosta de coisa boa. Ele foi me falando tudo, ele tava falando o que eu tava fazendo no momento. E ele falou pra mim, a tua amiga, não, ele falou pra mim, Adele, você tem uma pombagira, você tem uma cigana. Pombagira é 7 saias, mas ele falou mais especificamente da cigana. Quando ele falou isso, parece que o meu mundo mudou. Eu senti uma energia ao meu redor que eu nunca tinha sentido antes. Eu senti um acolhimento
que eu nunca tinha sentido antes. Eu senti algo como algo sobrenatural. Eu senti a minha pombagira girando ao meu redor, como se ela estivesse dizendo: deixa eu cuidar de você, deixa eu te proteger. Quem era Rosiane Adeli para deixar uma pombagira proteger, acolher uma pessoa criada no medo do catolicismo, enraizada no catolicismo, na fé católica, super preconceituosa com esse tipo de coisa, eu não queria nem saber. Eu dizia: isso é coisa do demônio. Olha como são as coisas, isso é coisa do demônio. E aí ele me falou, eu tava tão assim que qualquer coisa eu ia aceitar. Só que não era qualquer coisa. Só que não era qualquer coisa. E ele falou: cuida da sua pombagira cigana, dá uma taça de vinho para ela, com uma maçã e umas moedas. Aí eu colocava toda sexta-feira, eu fazia essa oferenda, eu não sabia nem o que era, e eu sempre fazia um pedido para ela. Eu pedia para eu sair daquela situação, para ela me colocar num lugar melhor. Mas aí a vida foi rolando e muita coisa foi acontecendo. E as minhas oferendas, eu esqueci de fazer oferenda, eu esqueci da pombagira, eu esqueci da cigana, esqueci assim entre aspas. E aí depois eu deixei pra lá, eu não sabia o que era, a minha ignorância, eu não sabia me informar, eu não sabia o que era, como era, o que é isso. Eu não sei, eu só sei que eu tava ali e eu senti e eu achei que por eu ter sentido, eu precisava fazer essa oferenda, mas eu fazia assim de um jeito assim, meio assim, porque eu tinha um pequeno altar de Nossa Senhora e aí eu não tinha muito espaço no meu quarto, eu colocava tudo junto, era um bloco, mas era tudo assim, as mulheres juntas, era a pombagira com a Bíblia aberta, porque até assim eu ainda tinha muito pesadelo, muito, não passava. E aí as tribulações, aí voltando para o arquétipo, eu vou dizer onde é que eu quero chegar, para o arquétipo. Enfim, e eu encontrei o arquétipo da Cleópatra. Nossa, o arquétipo da Cleópatra. Eu tinha esquecido da cigana e da pombagira. Quando eu cheguei em casa no dia do vídeo, que eu tinha visto o dia do vídeo, eu disse: cara, eu quero isso pra minha vida. Tinha um espelho no meu quarto. Eu cheguei na frente do espelho, eu me olhei no espelho, eu senti a energia da pombagira de novo. Só que eu achava que era Cleópatra. E aí eu fiz o arquétipo da Cleópatra. Nossa, o arquétipo da Cleópatra mudou a minha vida. Se você quiser começar a fazer um arquétipo, começa a fazer o arquétipo da Cleópatra. Foi o arquétipo que eu comecei, eu não sabia. E aí eu fui procurar, eu quis entender e tudo. Do arquétipo da Cleópatra, eu já fui para os mantras indianos. Olha só. Mas também nunca deixava de rezar o meu texto, de ler a minha Bíblia. Mas aquilo foi... Parece assim que o negócio ia me levando, né? Ia me levando. Eu ia assim numa estrada e eu já estava tão longe,
E eu fiz Ganesha. Eu cheguei ao ponto de ter um Ganesha no meu quarto, dava docinho para Ganesha. Eu seguia um canal do YouTube da Vanessa Frigo, Hanuman, que é o deus macaco. Hanuman me deu muita força nos momentos que eu mais precisei. Eu colocava aquele mantra e eu sentia Hanuman comigo, o deus macaco, o deus da força. E eu nunca deixei. E o arquétipo, eu ia nos lugares e olhava Cleópatra, foto da Cleópatra. Eu fui num lugar assim, eu vou pegar aqui da minha escrivaninha, que eu tenho meus livros, e aí eu fui, tipo, eu fui olhar numa loja. Tava numa loja, eu não sei onde é que estão, tá tudo aqui no meu mini escritório. E ai, onde é que tá? Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Aí eu tava procurando, cara, eu quero ler um livro. Olha o que eu encontro. O que Cleópatra faria? Gente, que coisa surreal. E aquilo foi me dando força, me dando força, me dando força. E eu fui crescendo no meu trabalho. Eu fui me envolvendo, eu comecei a fazer as novas amizades, o meu inglês foi ficando melhor. E aquilo foi me botando para cima, foi me botando para cima. De um cargo que eu tava, eu fui para um outro. E aconteceu algo no meio disso. Os pesadelos que tinham dado um tempo voltaram. Mas eles não voltaram só como pesadelo. Eles voltaram como um filme de terror. Eu tô rindo agora. Eu vou dizer, era objeto voando em mim. Era barulho de sino, eram arrepios, puxavam meu cobertor pesado. Armários se abriam. Eu cheguei a um ponto que eu não conseguia dormir à noite. Pessoas pegavam na minha mão, pegavam no meu pé. Eu não conseguia dormir à noite. Depois eu soube que, pesquisando, eu tinha paralisia do sono. Mas não era só isso, era um objeto voando em cima de mim. Aí teve um dia que eu coloquei uma vela para Ganesha e coloquei a oferenda para Ganesha. Perdão, Ganesha. Não sei se foi dele, mas eu joguei fora a estátua de Ganesha. E eu fazia a mantra da deusa Kali, que é uma deusa indiana muito forte, muito forte. Ela é toda azul, ela tem a língua para fora e ela mata os demônios. Eu misturava tudo. Eu cheguei ao ponto que eu liguei para minha mãe porque eu não sabia mais o que fazer. E a minha mãe pediu oração, eu pedi oração de pastor. E teve um dia que eu pedi, eu quero morrer, porque eu não aguento mais dormir. E foi então que eu lembrei, lá atrás, da pombagira cigana. Era ano passado. Não, foi ano passado? Foi ano passado. Dia 13 de junho. Foi uma sexta-feira 13. Eu lembrei da pombagira cigana. E eu lembrei que eu me senti muito protegida e muito acolhida por ela. E aí eu comecei a ver uns vídeos no YouTube a respeito da pombagira cigana.
da Pombagira Sete Saias. E aí eu fui trabalhar e eu saí com a intenção de comprar 7 rosas e uma maçã e colocar numa encruzilhada perto da minha casa, 10 horas da noite. E aí eu saí tarde do trabalho, eu passei na loja, comprei as 7 rosas com uma maçã. E nesse dia eu deixei na encruzilhada com a maçã e eu pedi para ela abrir os meus caminhos, para ela ser a minha guardiã, para ela me proteger de um jeito católico, de um jeito que eu não sabia, e ela me acolheu do meu jeito de ser, quem eu sou, sem julgamentos, com o coração aberto, porque ela já foi uma pessoa, a minha ancestralidade. E nessa noite eu fiquei toda. Eu falei, como é que eu vou colocar? Eu já tava com as rosas vermelhas e com a maçã. Como é que eu vou colocar aqui na encruzilhada? E as pessoas vão me ver. Aí eu, não, eu vou mais tarde, porque ninguém vai me ver. Eu tô nos Estados Unidos, o que que as pessoas vão olhar, né? E aí passou um carinha de bicicleta, aí ele ficou me olhando assim, mas eu coloquei as rosas com a maçã. E eu pedi para ela ser minha guardiã, para ela me proteger, para ela ser a minha melhor amiga, para ela acabar com aquele meu sofrimento. E pedi. E voltei para casa. Mas eu voltei assim com uma confiança tão grande. Eu não sei o que ia acontecer, mas eu voltei com uma confiança tão grande. E eu fui para casa, eu abri a Bíblia e eu rezei o Salmo 91 e eu conversei com ela. E eu abri meu coração para ela com toda a sinceridade, com toda a minha honestidade, com toda a pureza do meu coração que eu estava naquele momento. E eu dormi. Eu dormi tão bem, eu dormi tão bem. Quando foi 4 horas da manhã, eu tava... É como se alguém tivesse me acordado. Eu despertei, mas ainda fiquei assim com o olho fechado. Eu senti um perfume, eu senti uma mulher no meu quarto. Eu senti uma presença tão viva de alguém. Eu não sei porque eles falam assim, não, a tua pomba gira, o teu eixo, eles não te amam. Isso é tudo uma barganha. Você tem que dar para receber. Sim, concordo. Mas o que eu senti naquela noite e nos outros dias foi só amor. E desde esse dia eu nunca mais tive pesadelo. Eu sou livre. A minha vida mudou completamente. Essa é a minha experiência com a espiritualidade. Eu me sinto livre, eu me sinto poderosa, eu me sinto bonita. Quando as coisas do dia a dia, as tribulações, os problemas batem, as inseguranças, é para ela que eu recorro, é para a espiritualidade maior, é para Deus, para o meu Exu que me acompanha. E aqui está ela, a minha pombagira cigana, aquela que vocês já viram. Eu comprei ela
E aí eu fiz o altar para ela e a minha vida mudou. Às vezes eu me sinto uma bruxa. É engraçado. É que eu me sinto uma bruxa. Eu me sinto uma pessoa completa. Nossa Senhora está aqui. Deus está no meu coração. Mas tudo isso não precisa de uma igreja. Não precisa de um templo. O templo é o teu coração. A igreja é o teu sentimento. É você se abrir para o novo. É você se abrir sem preconceito para a espiritualidade. É você não julgar o outro, a espiritualidade do outro, a crença do outro. Porque o que me faz bem não é aquilo que o outro pode sentir. O que o outro pode sentir não é aquilo que eu me conecto. Cada um se conecta de uma forma diferente, independente do que você acredita ou não. Se abra para a espiritualidade. Ela querendo ser Buda, Deus, Santa Rita de Cássia, Jesus, os deuses indianos. Vá para onde você sente que você precisa seguir, sem a influência da tua família, sem a influência do teu vizinho, da tua comunidade. Faz aquilo que te permita ser feliz, que permita você se encontrar. Faça aquilo que permita te dar força nos momentos que você mais precisa. E tá aqui o meu recado. E aonde vem a autoestima? A pombagira é isso. A pombagira, ela é o magnetismo, ela é o poder, ela é a sedução, ela é aquela maestria, aquele gingado, aquela inteligência rápida de você pensar em respostas e caminhos, porque ela é caminho, ela te dá caminho. Eu dou as minhas oferendas porque ela precisa. Esse também é um assunto muito mais complexo. Ela trabalha na espiritualidade, ela precisa da fumaça, do incenso, do cigarro, da cigarrilha, do champanhe, do vinho rosé. Então, a partir do momento que você se encontra com algo, estuda, procura, tem conhecimento, vai saber se conectar, porque isso vai te engrandecer muito e vai te levar para lugares que você nunca imaginou estar, vai te colocar em situações, lugares e pessoas que você nunca imaginou estar. E o céu é o limite. Não se permita pouco, permita que você pode ir além das coisas que você pode ir. Acredita nos teus sonhos, acredita que você é único, que você pode ir para onde você quiser, mas se conecta com a espiritualidade. A espiritualidade que está dentro do seu coração, do eu sou. Acredita em você, acredita que tem um Deus em você, acredita no Deus maior, na espiritualidade maior, nos seus guias espirituais, nos anjos, em que você quiser acreditar. Mas seja você, viva a sua vida. Seja você, viva a sua vida com plenitude. Porque aí você vai amar e ser amado, e ser feliz, e se encontrar.
Esse aqui não é só um conselho para você, é um conselho para mim também, porque nesse momento eu também estou precisando, eu sempre estou precisando me reerguer, me reinventar, e vamos que vamos, força, não deixa a peteca cair. Já tem 1 hora de vídeo e eu agradeço muito, agradeço primeiramente a Deus, a minha pombagira cigana, Nossa Senhora e o meu Exu que me acompanha. Laroie Pombogira, Pombogira é Mojubá, Laroie Exu, Exu é Mojubá. Salve suas forças e salve no que você acreditar e sempre respeite a fé do seu irmão. Isso é importante. Saravá, axé, muito boa noite moça, boa noite moço, muito obrigada e por favor dê um like e se inscrevam no meu canal, tá bom? Um grande beijo no coração e até a próxima!